Olá, seja bem-vinda e bem-vindo. Iniciamos agora a aula 1.7, Direitos das Pessoas com TEA e Familiares. Eu sou Karen Atier, psicóloga, superintendente de atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade da Secretaria Estadual de Saúde e serei a facilitadora dessa aula. A aula será oferecida pelo Dr. Pedro Gonzalez, defensor público do Estado do Rio de Janeiro há 10 anos, atualmente atuando como coordenador do Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência e professor universitário. As perguntas que nortearão esta aula são: quais são os direitos das pessoas com TEA e de suas famílias? Como estes direitos devem ser garantidos? Quais são os órgãos responsáveis pela garantia desses direitos? E como poderíamos ampliar a defesa desses direitos? Assim, gostaria de passar a palavra para o professor Pedro, que terá cerca de 45 minutos a 1 hora para a exposição. Muito obrigada. Obrigado, Karen. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Vou compartilhar aqui a tela que eu preparei uma apresentação. Está vendo a apresentação, né? Para ver se agora o áudio fica melhor. A gente fez o teste antes, não estava muito bom. Então, vamos falar sobre os direitos das pessoas com autismo, né? Meu nome é Pedro Gonzalez, eu sou defensor público, como a Karen já falou, e atualmente atuo no Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência da Defensoria Pública, que atende, né, pessoas com autismo e pessoas com deficiência de uma forma geral, na Defensoria Pública. Vamos lá. Eu começo fazendo aqui um histórico sobre a proteção das pessoas com deficiência, né? Como ele veio se desenvolvendo, até depois eu vou chegar aí na polêmica sobre o enquadramento, né, do autismo como uma deficiência. Então, primeiro falando especificamente sobre os direitos das pessoas com deficiência. Então, antes da Segunda Guerra, até 1945, disse que existia um modelo de marginalização, eu diria. É um modelo de prescindência, ou seja, a sociedade entendia que ela prescindia das pessoas com deficiência, ou seja, não precisava delas. Por isso elas eram eliminadas, mortas ou marginalizadas, excluídas da sociedade. Né? Às vezes até mesmo por motivos religiosos, né? A deficiência muitas vezes entendida como uma maldição, e por isso essa eliminação, por isso essa eugeria, né, em momentos mais nebulosos, né, em momentos mais graves. Depois, né, não que isso possa ser entendido uma evolução considerável, mas a exclusão dela, geralmente, essa segregação dela. Depois, após a Segunda Guerra Mundial, até um período, né, em que muitos soldados voltam, né, com deficiências adquiridas durante os confrontos, busca-se, então, identificar-se um modelo médico, e se busca normalizar as pessoas com deficiência. Ou seja, a deficiência passa a ser vista como uma questão médica, como uma questão de saúde, como um indivíduo que tem algum problema, um problema que precisaria ser corrigido, normalizado, enfrentado. Né? A deficiência torna vista como um problema individual da pessoa. Aquela pessoa é incapaz, portanto, de enfrentar a sociedade. O problema, portanto, estaria no indivíduo, na pessoa que tenha uma determinada incapacidade. Bom, claro que é uma evolução em relação ao modelo anterior, e por isso ele dá ensejo a serviços como assistência social, para as pessoas com deficiência, o próprio modelo de educação especial, né, benefícios como a reabilitação médica, cotas laborais, tudo surge com o modelo médico. A gente diz que ainda estaria, a gente de alguma forma ainda está em transição. Estamos um pouco com alguns resquícios do modelo médico, mas o modelo atual não é esse. Estão me ouvindo bem? É o modelo ótimo. O modelo atual, que a gente diz que é o modelo social ou de direitos humanos. Ele começa já a partir da década de 60, mas ainda temos muitos resquícios do modelo médico para ficar claro durante a exposição. Bom, o que esse modelo busca? Ele busca a inclusão das pessoas com deficiência. Ou seja, a deficiência ela não deixa de ser vista como um problema individual da pessoa e passa a ser vista como um problema social. O problema está na sociedade. Como assim o problema está na sociedade? A deficiência é vista, então, como a interação entre características corporais do indivíduo,
seus impedimentos e as condições na sociedade que ele vive. A verdade é que a sociedade ela é muito pouco sensível à diversidade cultural, né? Por isso que o problema está na sociedade, né? A sociedade ela é corresponsável pela inclusão das pessoas com deficiência. Na verdade, são as características sociais que fazem com que as pessoas com deficiência enfrentem dificuldades, não consigam participar igualmente com as demais pessoas. Esse busca substituir uma abordagem médica por uma abordagem biopsicossocial, ou seja, não valoriza única e exclusivamente o conhecimento médico no tratamento e identificação da deficiência, mas sim abordagem biopsicossocial com conhecimentos aí também, né, do serviço social, conhecimentos da psicologia, entre outros saberes. Então, essa é a conclusão, né, de que a sociedade é corresponsável pela inclusão das pessoas com deficiência. Aqui é um resumo muito curto, para aprofundar, né, que traz esse paradigma social ou paradigma de direitos humanos em relação às pessoas com deficiência. Vários direitos, né? Por exemplo, no direito à saúde entende coberturas especializadas e necessárias ao tratamento, sabe? As dificuldades, muitas vezes, de buscar essas coberturas no plano de culpa, quanto na rede privada ou por planos de saúde. No direito à educação, um direito tão caro, tão sensível às pessoas com TEA, né? Um sistema educacional inclusivo, e se colocar a educação especial, tão somente para aqueles que não possam se incorporar o primeiro. Direito ao trabalho, com a garantia de pleno acesso ao emprego, empresas públicos ou privados sem exploração, no direito à cultura, com acesso a museus, parques, jardins, teatro, etc. E no acesso à justiça, no reconhecimento de sua igualdade perante a lei. Ou seja, né, enfim, o direito a uma vida digna, em que a diferença ela não se traduza em estigmas. A ideia da inclusão, esse é o grande paradigma, né? Eliminar a ideia de uma segregação, de um grupo especial, de um grupo separado de pessoas, e sim pensar na sua inclusão perante a sociedade. Isso passa também aqui pela nomenclatura, sempre tem muita dúvida quanto a isso. Às vezes as pessoas estão mesmo com boa vontade, boa fé, acabam utilizando nomenclaturas que não são mais adequadas. Não é mimimi, não é exagero, não é politicamente correto, simplesmente. A verdade é que as pessoas com deficiência, as pessoas com autismo, elas já sofrem, né, inúmeras barreiras atitudinais decorrentes do capacitismo, né? Já sofrem estigmas, já sofrem atitudes discriminatórias, afetam a sua autoestima, os familiares também, de uma forma geral. Então, a linguagem, às vezes, é usada também para a exclusão. Então, portanto, por isso esse cuidado com a nomenclatura, né? Para a gente poder... Se as pessoas já são tão estigmatizadas, já sofrem tanta discriminação, não precisam ser discriminadas na linguagem, na nomenclatura. Então, aqui, né, uma ideia realmente didática para entender o porquê do termo correto, porque termos que eram entendidos como adequados já não são entendidos mais, passa por uma certa evolução dele. Primeiro, o termo deficiente, né? Muita gente ainda usa esse termo, algumas pessoas com deficiência até se referem sem nenhum problema como deficiente, se auto-intitulam como deficiente. É claro que quem se auto-intitula a gente não tem como recriminar, não tem nenhuma recriminação. Mas por que a gente não deve chamar a pessoa de deficiente? Porque toma parte pelo todo. Porque define a pessoa por algo que é apenas uma de suas características. A pessoa com deficiência, a pessoa com autismo, ela tem deficiência? Tem deficiência. Mas ela é alta, baixa, gorda, magra, bonita, feia, gente boa, chata pra caramba, honesta, desonesta, mentirosa ou não. Quer dizer, todas as características que qualquer pessoa pode ter, né? Todos nós temos inúmeras características, né? A deficiência é só uma delas. Então, você chamar simplesmente a pessoa de deficiente, se criar ela como deficiente, você está chamando alguém de moreno o tempo todo, né? Como se essa é a característica dela, chamar uma pessoa simplesmente de magra e achar que aquilo define a pessoa como um todo. Okay? Também um termo especial ou excepcional, principalmente quando a gente está falando de deficiências intelectuais, de deficiências mentais, quando se fala do autismo, muitas vezes fala, fulano é especial, teve um filho especial e tal.
também não é um termo adequado, porque ele contraria a ideia da inclusão, que a gente acabou de falar, o paradigma dos direitos humanos, o paradigma social, a ideia da inclusão. Porque quando você chama alguém de especial, ele dá uma ideia de ser tratado de forma separada, de ser tratado de forma diferente, né? De ser especial, de não ser igual aos outros. Portanto, é uma linguagem que acaba reforçando essa segregação. É contra esse paradigma da inclusão, portanto. Por isso a gente não usa, né, fulano é especial, é excepcional. Portador de deficiência. Portador de deficiência já foi considerado adequado por muito tempo, inclusive é a linguagem que está na nossa Constituição Federal de 88, mas não é mais utilizado. E por quê? Porque isso coloca, né, que as pessoas não portam deficiência, você porta um objeto. Portar traz a ideia de trazer consigo, né? É algo que você tem na sua mão ou não tem. Você pode portar ela ou não. Hoje você está trazendo ou você deixa em casa. Então você porta uma bolsa, você porta uma arma, você porta uma caneta, você porta o seu celular e você pode largar ela ou não. A gente tem, inclusive, a diferença com o Estatuto de Direito. A gente tem dois crimes diferentes no Estatuto do Desarmamento. O crime de posse de arma, que é ter arma em casa, e o crime de porte de arma. Traz justamente essa ideia, o portar, a ideia de trazer consigo, de você poder deixar em casa ou não, ou andar com ele na rua. Deficiência, a pessoa não pode, não. Hoje eu não vou carregar minha deficiência, eu vou deixar em casa. Por isso que o portar não traz a ideia correta. Né? A pessoa não pode, não. Hoje eu vou ter sem minha deficiência, eu vou deixar a deficiência em casa. Portador de necessidades especiais ou pessoa com necessidades especiais, e a sigla correspondente, né, PNE, que a gente ouve também bastante, também não é adequado. O portador, pelo motivo que eu já falei acima, ele é de necessidades especiais, também não. A verdade é que não define o grupo das pessoas com deficiência. Todos nós temos necessidades especiais de acordo com a sua idade, com sexo, situação de saúde, conforme for. Mais uma vez, a ideia também do especial, aí trazendo uma ideia de segregação que não é entendida como adequada. Quanto que a gente deve se referir, então? Bom, desde a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi aprovada pela ONU em 2006, o termo correto para se falar é pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Primeiro vem a pessoa, depois vem a condição dela, a deficiência. Ou seja, você não diz que ela é deficiente, ponto, define ela completamente. Você está simplesmente dizendo uma deficiência, ela tem deficiência, mas não define ela como um todo. Ah, e quem não tem deficiência eu vou chamar de normal? É claro que não, né? Pessoa sem deficiência. Também, se você falar a ideia de normal, joga por terra todo o paradigma da inclusão. Essa mesma ideia, então, vai se aplicar, essa mesma lógica se aplica ao autismo. Da mesma forma, eu falei, principalmente pessoas com autismo adultas costumam se referir como autistas, simplesmente. Diz que é autista, não é autista. Ok, auto-intitulação, autonomeação, a gente não vai nunca questionar. É um termo que é entendido por eles. Mas o cuidado que a gente tem que colocar, os termos mais adequados, várias variações, né? Também a ideia de pessoa e a condição. Ou seja, pessoa, o nome, né, do autismo, a gente fala, pode falar de uma forma mais simples, pessoa com autismo, ou utilizar os termos que seriam, digamos, tecnicamente mais corretos, no aspecto técnico do transtorno do desenvolvimento, que é o transtorno do espectro do autismo. Então, pessoa com transtorno do espectro do autismo ou pessoa com transtorno do espectro autista, são duas formas de se referir ao TEA. A Leberinis Piana, né, ela utiliza esse segundo termo, pessoa com transtorno do espectro autista, ou se utiliza, às vezes, a sigla pessoa com TEA. Okay? Pessoa com TEA, pessoa com autismo. Lembrando sempre isso, primeiro vem a pessoa, depois a condição que ela apresenta. O autismo está gama de formas possíveis de falar, todas entendidas como tecnicamente adequadas. Falar então sobre o conceito de pessoa com deficiência, que é muito importante para a gente entender o autismo como deficiência. O grande marco é essa Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, CDPD, que foi aprovada em 2006, né, na Assembleia Geral da ONU.
O que ela prevê? Qual o conceito que ela traz de pessoa com deficiência? Ela muda o paradigma, ela que traz ela que consagra pela primeira vez, o primeiro instrumento internacional que consagra o modelo social, o modelo de direitos humanos em relação às pessoas com deficiência. Ele diz, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse conceito, esse conceito ele é praticamente idêntico, adotado na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecida também como Estatuto da Pessoa com Deficiência, okay? No seu artigo 2º, é a Lei 13.146 de 2015, Lei 13.146 de 2015, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Né? Ele segue o conceito aí da Convenção. A Convenção ela foi internalizada no Brasil com o status de emenda constitucional. Então, a gente pode dizer que é norma constitucional. Fala um pouquinho desse conceito, vamos entender esse conceito de pessoa com deficiência. Bom, as barreiras, né? O que são essas barreiras definidas no conceito? A gente tem, então, vai somar o impedimento com as barreiras. Isso é o que você define a deficiência. Percebam que não é uma lista fechada de diagnóstico. Não é a deficiência isso, é a pessoa que enxerga tanto, ou com tanto perda auditiva, ou com as condições tais e tais. É um conceito razoavelmente aberto, né? Então, você tem que ter um impedimento de longo prazo, e a gente vai falar aí das naturezas desses impedimentos, e esses impedimentos, em relação a barreiras presentes na sociedade, impedem essa igualdade de condições no usufruto de direitos, no desempenho dos seus direitos. O que são essas barreiras? Bom, é qualquer entrave, qualquer obstáculo, qualquer atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa com deficiência, como gozo ou fruição e exercício de direitos, acessibilidade, liberdade de movimentação, de expressão, comunicação, acesso à informação, compreensão, circulação de segurança, entre outros. E a gente tem diversas barreiras urbanísticas, arquitetônicas, pensando numa deficiência física, por exemplo, a gente pode estar pensando aí na ausência de rampas, né, a ausência de elevadores para acesso, arquitetônica, a gente sabe, por exemplo, determinadas formas de iluminação afetam de maneira específica as pessoas com autismo, barreiras nos transportes, nas comunicações, na informação, barreiras atitudinais. Barreira atitudinal é barreiras decorrentes do capacitismo, né, da atitude, do preconceito, da discriminação das pessoas. E barreiras tecnológicas, naturalmente. Onde a gente tira as espécies aí de deficiências, categorias de deficiência. Então, é só para lembrar, uma pessoa com deficiência física. Está melhor o áudio? Está acompanhando? Beleza. Se a pessoa tem impedimento de natureza mental, fala-se em saúde mental, a pessoa tem deficiência psicossocial. Impedimento de natureza intelectual, é uma pessoa com deficiência intelectual. E aí a deficiência sensorial é deficiência impedimentos em relação aos sentidos. E aí a gente fala de audição e visão. Então, se a natureza sensorial auditiva, a pessoa com deficiência auditiva, e se o impedimento é de natureza sensorial visual, é uma deficiência visual. Ok? Mas aí eu já estava destacando, né, interpretando essa convenção, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já deixou claro, né, que a determinação de alguém ser ou não pessoa com deficiência, ela responde muito mais a essa interação com o ambiente do que uma lista de diagnósticos, ou seja, quebra a ideia de um modelo médico de definição de deficiência sindical, ou seja, é um conceito mais amplo, pode, portanto, abarcar outras situações, a princípio, não pensadas ou não classificadas dessa forma. E aí é que se enquadra o autismo. E o autismo, como é que fica nessa história? Bom, com esse conceito dado pela Convenção, ou seja, desde 2006, portanto, fica muito claro, não há dúvidas de que uma pessoa com transtorno do espectro autista deve ser considerada uma pessoa com deficiência.
né? Porque ela tem impedimento de longo prazo, né? Cuja interação com uma ou mais barreiras certamente impede essa participação da igualdade de condições, né? Bom, existe uma discussão aí, eu não sou médico, né? Não foge aqui da minha área, mas majoritariamente se diz que os impedimentos de uma pessoa com TEA seriam de natureza mental. Então, né, o déficit, né, como o déficit na interação social, de comunicação, essa insistência nas mesmas coisas, a adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados de comportamento, verbal ou não verbal, né, tudo isso são características que seriam impedimentos de natureza mental. Não diz respeito ao intelecto, né, muitas vezes, inclusive, o intelecto plenamente preservado, mas é de uma interação realmente do aspecto mental, aquela questão da falha de comunicação, né, comum, né, se ter o diagnóstico, suspeitar de surdez, né, e aí se percebe que não há esse impedimento de natureza sensitiva, não tem problema nenhum de audição, então se coloca geralmente de uma forma maior, é claro que se coloca de outra forma, mas majoritariamente se aponta como um impedimento de natureza mental. Daí, então, o autismo, uma pessoa com transtorno do espectro autista, seria considerada uma pessoa com deficiência psicossocial. Uma pessoa com deficiência psicossocial. Okay? É claro que, e é muito comum no autismo, se houver uma outra deficiência associada, qualquer pessoa que tenha mais de uma, né, deficiência, fala-se deficiência múltipla. É comum em pessoas com TEA, às vezes, terem deficiências intelectuais. Nesse caso, fala-se deficiência múltipla. Mas qual é a questão? Ok, falei com vocês que a princípio estaria tranquilo, né, de que com esse conceito da convenção, não teria dúvida de que uma pessoa com TEA seria considerada uma pessoa com deficiência. Agora, esse caminho ele não foi seguindo junto, né? As origens sobre o autismo, os próprios, né, eles residem na área da saúde mental. Os próprios critérios diagnósticos ainda hoje, né, que se utilizam para o diagnóstico do autismo, eles estão lá definidos no Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Por isso, tradicionalmente, as pessoas com autismo sempre foram identificadas como pessoa com transtorno mental. E aí se diria que não é uma pessoa com deficiência, e sim com um transtorno mental. Então, isso envolve muitas dificuldades para se entender, não, mas o autista ele não é uma pessoa com deficiência, é um transtorno mental. E aí, não permitindo, né, não dando acesso a vários direitos que são assegurados a outras pessoas com deficiência. Né? Toda uma dificuldade dessa caracterização, apesar do conceito aí, claramente podemos enquadrar no conceito da convenção. Bom, então, tendo em vista a resistência e essas dificuldades, né, foi aprovada a Lei 2.764, de 2012, a famosa Lei Berenice-Piana. A Lei Berenice-Piana, ela traz alguns direitos, mas acho que o grande mérito, exatamente, os principais méritos da Lei Berenice-Piana, tem vários outros, né, é que eliminou qualquer dúvida, quando ela diz no artigo 1º, parágrafo 2º, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Ou seja, a gente pode dizer, né, com a Lei Berenice-Piana, põe fim a qualquer discussão contra o enquadramento das pessoas com autismo com pessoas com deficiência. Ou seja, uma pessoa com TEA, ela é uma pessoa com deficiência. A gente já tinha isso muito claramente com a Convenção, em 2006. A Lei Berenice-Piana elimina qualquer dúvida e o Estatuto da Pessoa com Deficiência repete esse conceito, né? O conceito da Convenção, e se aplica, portanto, indistintamente também às pessoas com autismo. Então, o que tem que ficar aqui marcado? Né? Para todos os efeitos legais, portanto, pessoas com autismo são pessoas com deficiência. Sendo pessoas com deficiência, portanto, a elas, as pessoas com autismo, são extensíveis todos os direitos previstos em qualquer legislação federal, estadual ou municipal que sejam conferidos às pessoas com deficiência. Não precisa que a legislação federal, estadual ou municipal chegue lá e tenha um artiguinho, um inciso para dizer pessoas com autismo, pessoas com transtorno do espectro autista, para que aquele direito seja aplicado. Não. Se conferir o direito às pessoas com deficiência,
automaticamente aquele direito deve ser conferido também às pessoas com autismo, indistintamente. É claro que eu não teria aqui, 45 minutos, uma hora, para falar, seria um verdadeiro curso completo só para falar de direitos das pessoas com deficiência. Eu vou trazer aqui para vocês, para as senhoras discussões, eu diria assim, os principais direitos previstos na legislação federal conferidos às pessoas com deficiência e às pessoas com autismo. Okay? Primeira coisa, direitos das pessoas com deficiência e direitos das pessoas com autismo. Bom, direitos conferidos a qualquer pessoa, naturalmente, são conferidos às pessoas com deficiência, às pessoas com autismo, direito à vida, direito à saúde, direitos que são conferidos a todos nós, são naturalmente assegurados a esse grupo populacional. Mas existem direitos específicos, que eu vou falar aqui um pouquinho sobre eles. Vou começar primeiro pelos principais direitos previstos em lei federal, e depois trazer uma apanhada aqui de legislação estadual e municipal. Primeiro, isso aqui é muito importante, atendimento prioritário em todas as instituições e serviços de atendimento ao público, como qualquer repartição pública, banco, teatro, cinema, onde a pessoa for, uma pessoa com autismo, uma pessoa com deficiência, tem prioridade de atendimento. Então, o artigo 9 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a PV, e a lei de prioridades de atendimento, que é a lei 10.048 de 2000. Esse aqui é um direito muito importante, sempre citado, que está ali na lei desse ano. Impossibilidade de recusa de matrícula de um aluno com autismo. Está lá previsto no artigo 7º da lei desse ano, inclusive com prejuízo de responsabilização do gestor da instituição de ensino e recusar a matrícula de um aluno com autismo. A gente sabe que, infelizmente, acontece com mais frequência do que a gente gostaria. Muitos pais, muitas mães não têm, às vezes, a energia, a força para lutar contra isso, brigar contra isso na justiça, apesar de ser um direito que se poderia conferir. Mas, bom, está previsto em lei e, claro, pode ser exercido até coercitivamente com apoio judiciário. Oferta de profissional de apoio escolar sem custo adicional. Profissional de apoio escolar, ou o famoso mediador, que eles chamam de mediador escolar. A gente está falando daquele profissional que auxilia ali o aluno com deficiência, o aluno com autismo, a compreender ali as matérias, acompanhar o conteúdo das aulas. A gente está falando aqui de educação inclusiva. A ideia da educação inclusiva é justamente desse paradigma da inclusão, ou seja, as pessoas com deficiência fazem parte da sociedade, devem, portanto, não estar segregadas, e sim participar aí desse convívio. A educação inclusiva é um exemplo excelente nesse sentido. Por lei, está previsto aí no artigo 28 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, esse profissional, chamado aí de profissional de apoio escolar, mediador, alguns chamam de estagiário, porque na prática, infelizmente, são contratados estagiários do curso superior para exercer essa função, mas a função de profissional de apoio, de mediador, é aquela pessoa que acompanha o aluno nas aulas mesmo. Então, no serviço público, nas escolas públicas, isso é um direito previsto. E daí, nas escolas particulares, também é direito e expressamente colocado que não pode ser cobrado um custo adicional por esse profissional, não tem que pagar mais mensalidade para isso, não. Impossibilidade de discriminação em razão da deficiência em planos de saúde. Ou seja, não pode ter uma recusa, seja a recusa para participar do plano de saúde, seja a cobrança de valores maior para uma pessoa com autismo, para uma pessoa com deficiência. O Estatuto, no artigo 23, fala para as pessoas com deficiência de uma forma geral, o artigo 5º da lei da disciplina, especificamente para pessoas com autismo. Para as pessoas com autismo, ambos os artigos plenamente aplicáveis aí, pelo que a gente já vem falando. Para a segunda linha aqui, meia entrada, tem direito a meia entrada, pagar 50% do ingresso em eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer. Todas as pessoas com deficiência têm esse direito à meia entrada, lei federal, artigo 1º, parágrafo 8º da lei 12.933, é a lei da meia entrada. O famoso BPC-LOAS, o benefício de prestação continuada.
que é aquele benefício, né, pago pelo INSS no valor de um salário mínimo para pessoas com deficiência, também para idosos com mais de 65 anos. A exigência é que a pessoa com deficiência, naturalmente incluindo pessoa com autismo, tem que ter renda familiar per capita de até 1/4 do salário mínimo, com incapacidade de trabalho independente. Ou seja, a pessoa tem que ser considerada incapaz de ir para... A pessoa não tem condição de trabalhar, de ter uma vida independente, não tem condições de trabalhar. E a renda familiar por cabeça, per capita, deve ser de até 1/4 do salário mínimo. Ou seja, vai pegar as pessoas que moram na mesma casa, na mesma residência, né? Vai somar quanto todo mundo ganha, dividir, né, pela quantidade de pessoas. Se o valor total é menos de 1/4 de um salário mínimo, vai ter direito a receber esse benefício, ok? O BPC Load. Devido à acessibilidade nos veículos e estações de transporte público, né? Infelizmente, um direito aí muito esquecido, muito pouco respeitado, e também em edificações públicas e privadas de uso coletivo. A acessibilidade, mesmo em prédios antigos, também deve ser garantida a acessibilidade verificada para quem tem deficiência física, principalmente, mas não só, né? A gente está falando também de deficiências visuais, autismo também exige acessibilidade em vários aspectos, todos eles devem ser respeitados e assegurados como um todo. Gratuidade, eu estou falando de lei federal, depois eu vou falar de leis estaduais e municipais. Em lei federal, você tem a previsão de gratuidade do transporte público interestadual, ou seja, de um estado para o outro. Se a pessoa daqui do Rio vai viajar para Minas Gerais, vai viajar para Paraíba, tem direito à gratuidade no transporte público. Toda pessoa com deficiência tem direito a essa gratuidade no transporte público intermunicipal, se ela tiver renda familiar per capita de até um salário mínimo. O critério da renda é bem mais elevado do que para o BPC. Né? A gente está falando também de renda per capita, mas o BPC é 1/4 do salário mínimo, é um salário mínimo. Então, dá um aspecto um pouco maior. É uma lei que é regulamentada hoje basicamente por essa portaria. Isso aqui é 2 assentos, não inclui ônibus executivo, tem algumas restrições. Ok? Direito a cotas, né? A gente tem as cotas laborais e cotas em concurso público, visando justamente a inclusão aí no emprego dessa vida independente. Então, empresas com mais de 100 empregados têm cotas de 2 a 5% dos seus empregados devem ser pessoas com deficiência. E aí esse valor aí começa com 2%, conforme for maior a empresa, chega até o patamar máximo de 5% dessa cota. Okay? Tentaram mexer recentemente nesse aspecto, está mais flexibilizado, mas ali está mantida. E também tem a previsão de cota de 5%, no mínimo 5% das vagas em concursos públicos. Qualquer concurso público tem que ter ali as vagas reservadas para pessoas com deficiência e, naturalmente, inclui as pessoas com autismo. Enfim, reserva de 2% das vagas em estacionamentos em vias públicas para pessoas com deficiência com comprometimento de mobilidade. São aquelas vagas, né, sinalizadas, específicas para pessoas com deficiência. Percebam que não é aqui, há um condicionante a mais. Não é simplesmente pessoas com deficiência, mas é pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade. A gente pode ter algumas deficiências não comprometem a mobilidade. O autismo, sim, pode ser entendida como uma deficiência que compromete a mobilidade por essa dificuldade de interação social. Ter direito aí a essas vagas reservadas. Fala, então, 2% das vagas, sendo no mínimo uma. Né? Então, tem que ser sempre pelo menos uma, e muitas vezes essa uma vaga vai dar um percentual muito maior do que os 2%. Mas se a gente estiver falando de um estacionamento muito grande, 2% aí das vagas, ok? Reservadas. O que é importante, né? Já vim adiantando, a gente tem muita legislação ainda estadual e municipal que conferem direitos às pessoas com deficiência. Então, elas podem... Às vezes, elas praticamente repetem a legislação federal e aí se tornam desnecessárias, mas a gente tem, cada estado tem previsão de outros direitos que não são conferidos aí em legislação federal, ok? Aí a gente tem estados e tem municípios. Aqui, município, eu tentei limitar um pouco, vou ter
são mais importantes. Falei aqui da capital, mas, claro, cada município vai ter a sua legislação, vai ter previsões aí diferentes, pode prever mais direitos, ou mesmo direito com uma extensão um pouco diferente. Então, a gente tem o primeiro, né, que é um direito muito procurado, a gente lá na Defensoria é muito demandado nesse sentido, né, o famoso passe livre intermunicipal, que é o Vale Social, né, para utilizar. A Lei 4.510 confere para todas as pessoas com deficiência esse direito. E aí é para ônibus intermunicipal e para os serviços, né, de transporte concedidos pelo Estado. Trem, metrô e barcas. Então, o Vale Social é o cartão verdinho, o Rio Card verdinho, ok? Tem esse direito ao passe livre, o Vale Social, para pessoas com deficiência de uma forma geral. A gente tem também essa previsão de isenção de IPVA, teve que até ter uma alteração na lei, né, para especificar, para incluir especificamente o autismo, mas, como eu disse para vocês, nem era necessário, mas às vezes a gente tem que repetir o óbvio. Então, nessa lei estadual, a lei do IPVA, no artigo 5º, inciso 5, ela prevê a isenção de IPVA, aí é para o veículo da pessoa com deficiência ou do seu representante legal, Então, por exemplo, o carro ele pode eventualmente estar no nome do pai ou da mãe, né, utiliza ali para transportar o seu filho com autismo, vai ter direito à isenção de IPVA. A gente tem também previsão de isenção de IPI em legislação federal. Tem previsão de isenção do DUDA, né, de qualquer taxa, né, das taxas para emissão e renovação de carteira nacional de habilitação. Vai tirar a primeira habilitação ou vai renovar a CNH, uma pessoa com deficiência dirige, vai ter direito à isenção do DUDA. Essa aqui que é interessante, uma lei específica para o autismo. A gente viu aqui na lei federal, nesse primeiro quadrinho, está lá o atendimento prioritário em todas as instituições e serviços, né? Para o autismo, a gente tem uma lei estadual específica que fala que, além dessa prioridade, né, além dessa preferência do atendimento, ela diz que não devem ser retidos em filas as pessoas com TEA. Ou seja, uma preferência de atendimento não retendo em filas pessoas com transtorno do espectro autista. Ou seja, a gente pode pensar aí que, na verdade, é uma prioridade da prioridade, praticamente, né? Na verdade, que a pessoa não deve ficar aguardando em fila. A gente sabe a dificuldade de uma pessoa com TEA, muitas vezes tem, né, com essa situação de ter que aguardar uma fila. A legislação é importante para se buscar, né? Conhecer a legislação é o primeiro passo para a gente poder vê-la cumprida. E aí eu trago duas leis municipais do Rio, aqui da capital, mas que, até porque elas são muito comuns de serem previstas nos mesmos termos em vários municípios prevêem direitos semelhantes. A gente tem, né, o passe livre municipal, no caso aqui da capital, chamado Rio Card Especial, é um cartão muito parecido com o Vale Social, só que ele é azul, né, seu próprio. Aí serve para os transportes municipais. No caso do Rio, serve para os ônibus municipais, ou seja, aqueles que circulam dentro da cidade. O Vale Social é para ônibus intermunicipal. Então, a pessoa sai do Rio e vai para São João de Meriti, né? A pessoa vai está pegando aquele ônibus que vai de Caxias para Rio, ou seja, você está falando de um ônibus intermunicipal. O Vale Municipal é para o ônibus que circula dentro da cidade, e aqui a gente tem também o VLT, também serve, esse cartão também serve para isso. Várias cidades ou aderem ao Vale Social, fazendo convênio com o governo do Estado, eles usam um cartão só, ou prevêem também os seus respectivos passes livres municipais. Ok? E aqui também uma ampliação de um direito na legislação municipal do Rio, outros municípios têm previsões semelhantes, que é a gratuidade em estacionamento público. Então, a gente sabe que as vagas na rua, né, a vaga na rua tem aquele talãozinho, né, que a pessoa tem que pagar, um rio rotativo ou de outras formas, né, mas a pessoa com deficiência é um estacionamento público. Às vezes tem aquele estacionamento público fechado também. Pessoas com deficiência, além da vaga reservada, que é garantida por lei, né, ela tem a gratuidade no uso dessa vaga. Então, ela não paga nos estacionamentos públicos, né, estacionamento privado. A gente não tem essa previsão, você tem só a vaga reservada. Então, em lei federal tem a previsão de reserva de vaga, em lei municipal a previsão da gratuidade no estacionamento.
Bom, já caminhando para o final, fala um pouquinho das instituições e órgãos de defesa das pessoas com autismo. Ou seja, as instituições, aí, basicamente instituições públicas, né, que têm essa função de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, das pessoas com autismo, de uma forma geral. Primeiro, né, falando aqui do Ministério Público, né, uma instituição prevista aí na Constituição, instituição pública que tem essa função de promover a ação penal pública. E aí, no que interessa mais na ação penal pública, quando a gente está falando, né, de acusar, de denunciar por crimes. Então, toda uma atuação criminal, de investigação de crime, uma pessoa com autismo é vítima de um crime, né, pessoa vista na delegacia, mas quem vai fazer, acompanhar essa investigação, quem vai denunciar o autor do crime é o Ministério Público. E tem também essa função de fiscalizar a aplicação das leis, né? Fiscaliza a aplicação das leis e, por fim, atua na defesa dos direitos e interesses coletivos. Então, sempre que a gente tem o Ministério Público atua sempre que tem algum interesse coletivo de pessoas com deficiência, um direito coletivo de pessoas com autismo, né, que uma lei que esteja sendo desrespeitada, uma determinada instituição, uma determinada empresa esteja violando direitos das pessoas com autismo de uma forma geral, de uma forma coletiva, de uma forma ampla ou repetitiva, o Ministério Público tem atribuição para atuar na defesa desses direitos. Falando da Defensoria Pública, que é a instituição na qual eu faço parte, também é uma instituição pública, também prevista na Constituição Federal. A função dela é oferecer, né, de forma gratuita, assistência e orientação jurídica às pessoas que não possam pagar, né, as despesas, né, não possam custear esses serviços, né, não possam pagar um advogado particular. Então, tem direito tanto à orientação jurídica quanto à assistência em processo para propor ações ou para se defender em ações que a pessoa seja ré, por exemplo. Okay? Também promove a defesa de direitos humanos e direitos individuais e coletivos de pessoas em grupos em situação de vulnerabilidade. Então, a Defensoria também tem uma atuação coletiva, uma atuação mais recente, ela data de 2017 para cá, passou também a ter essa atuação coletiva, assim como o Ministério Público, não sem a função de fiscalização, mas com a função de defesa do interesse coletivo, sim, de pessoas em grupos de situação de vulnerabilidade, onde se inclui pessoas com autismo, pessoas com deficiência, idosos, mulheres vítimas de violência doméstica, população negra, população LGBTI, população em situação de rua, indígenas, entre outros. Ou seja, a Defensoria vai atender tanto as pessoas que não têm condição do ponto de vista financeiro, quanto quem esteja em situação de vulnerabilidade, o que se inclui a deficiência, o que se inclui o autismo. A Defensoria Pública ela tem dois ramos, é importante essa explicação, né? É comum, às vezes, a pessoa não procurar a instituição adequada. A gente tem sempre a Defensoria Pública estadual, em cada estado, e ainda tem a Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública Estadual, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que é a instituição da qual eu faço parte, ela atua em assuntos relacionados à justiça estadual. Então, por exemplo, uma atuação civil, processo de inventário, né? Morreu um parente que precisa ter divisão de bens, questão relativa ao aluguel, indenizações de uma forma geral, por danos morais, danos materiais, vizinhança, aquele conflito de vizinhos, um problema sobre posse, sobre registro de imóvel, etc. Questão de família, o grosso, boa parte da atendimento da Defensoria Pública é nessa matéria. Então, questão sobre pensão alimentícia, sobre guarda de filhos, sobre divórcio, o DNA para fazer investigação de paternidade, né? Adoção, união estável, registro civil, tudo isso. Toda a matéria de defesa do consumidor também. Atuação em fazenda pública, quando a gente está falando de fazenda pública estadual, então, pedir medicamentos para o poder público, pedido de fralda, pedido de um tratamento, pedido de uma cirurgia, pedido de uma de moradia, de educação, questões relativas à educação também, então, né, não consegue vaga no seu creche, não consegue vaga em escola pública, não tem um mediador escolar lá na escola pública, questão de multa, tudo isso aí também é atendido pela Defensoria Pública, muito pleito aí, voltado para as pessoas com autismo em relação à fazenda pública. Como falei aqui, né, mas defesa do consumidor inclui, por exemplo, uma temática bem sensível, a gente vai incluir tanto educação, né, educação privada, quanto planos de saúde, por exemplo, aqui
defesa do consumidor. Por fim, claro, a atuação criminal, né? Quando a gente já falando de crimes estaduais, a pessoa que estiver sendo acusada de um crime pode ser defendida pela Defensoria Pública Estadual, Defensoria do Estado de Janeiro. Outro ato, a Defensoria Pública da União atende assuntos relacionados à Justiça Federal. Então, a pessoa tem uma questão federal, não tem que procurar a Defensoria Pública Estadual, tem que procurar a DPU, a Defensoria Pública da União. Então, questões relativas ao INSS, por exemplo, é o principal demanda na DPU, na Defensoria Pública da União. Questão de supressão por morte, aposentadoria, auxílio-doença e o BPC, né? O BPC, o benefício de prestação continuada, né, que eu falei com vocês antes, é um direito garantido aí às pessoas com autismo, às pessoas com deficiência de uma forma geral, para atender em outros critérios. A pessoa está tendo dificuldade, teve benefício indeferido, pode procurar a DPU, a Defensoria Pública da União, para rever isso, né? A pessoa com autismo, né? O pai ou a mãe faleceram, quer receber a pensão por morte dessa pessoa, era aposentada no INSS, por exemplo, né? Quer receber a pensão por morte, está tendo alguma dificuldade, pode procurar a Defensoria Pública da União. Questões relativas à Caixa Econômica Federal, por exemplo, a FGTS, o auxílio emergencial, que é uma questão nova, né, que tem demandado bastante a Defensoria da União. Questões relativas aí às Forças Armadas, se tiver alguém que receba pensão, né, também das Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Crimes federais, direitos humanos no aspecto federal, direitos humanos no aspecto estadual, fica com a Defensoria Pública Estadual. Qualquer outro órgão federal aí também pode procurar, qualquer problema no outro órgão federal, pode procurar a DPU. Por fim, dois lembretes importantes, né? Que é de atuação efetiva, né? A Lei Berenice-Pena, ela nasce, né, da participação social, e aqui trazendo para vocês, né, órgãos de representação de participação social, que são importantes também para a defesa do direito. O Conselho Estadual para Políticas de Integração da Pessoa com Deficiência, que é o SECPRJ, né? Ele é um conselho paritário, né, formado por são 30 conselheiros e conselheiras, além dos seus respectivos suplentes, né? Metade como representantes, né, de órgãos estaduais, metade de membros aí da sociedade civil, obviamente vinculados a associações. Esse conselho é vinculado à Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Ele é um órgão de representação das pessoas com deficiência perante o governo do Estado. Okay? A função dele é justamente elaborar, encaminhar e acompanhar a implementação de políticas públicas estaduais de interesse das pessoas com deficiência. Esse conselho ele se reúne mensalmente, pode ter reuniões extraordinárias, promove eventos, tem essa função aí de acompanhamento, sim, né, da implementação das políticas públicas, de ser ouvido aí, e consultado eventualmente pelo governo do Estado para implementar alguma política voltada aí às pessoas com deficiência. E os conselhos municipais também. A maioria dos municípios fluminenses aqui no Estado tem seus conselhos municipais, né? A maioria dos municípios tem conselho municipal na capital, tem conselho municipal em Petrópolis, em Teresópolis, em Rio das Ostras, em Maricá, em Niterói, por aí vai. A gente tem pelo Estado todo, não, infelizmente não são todos os municípios que têm, mas a maioria dos municípios tem conselhos municipais de defesa das pessoas com deficiência e é da mesma forma, né? É similar à atuação do SEC, a diferença é que é o órgão de representação das pessoas com deficiência perante as prefeituras, perante as respectivas prefeituras. E aí tem essa ideia, né, também de acompanhar a implementação de políticas voltadas às pessoas com deficiência. E aí abarca, né, esses conselhos costumam abarcar diversas deficiências, né? Autismo, deficiências físicas, deficiência auditiva, deficiência visual e por aí vai. Para terminar, eu deixo aqui, né, os contatos, né, dessas instituições para poder facilitar. Quem for procurar, então, atendimento aí da Defensoria Pública Estadual do Estado do Rio de Janeiro, pelo site, tem um telefone de ligação gratuita para 129 para tirar dúvidas e para agendamento. Também dá para fazer agendamento por um aplicativo de celular que é a Defensoria RJ, está disponível aí tanto na Play Store quanto na Apple Store. E a gente tem um núcleo especializado, né, que é o núcleo que eu coordeno, né, um núcleo de atendimento
no cemitério, e ficou errado ali, agora que eu vi, faltou o 7, mas é Avenida Rio Branco 147, não 14, desculpa. Né? Eu vou até corrigir no material que eu enviei. Então, Avenida Rio Branco 147, 12º andar, o e-mail no pé de defensoria.pj.br. Esse celular está indicado, 998800924, também é um telefone que funciona por WhatsApp. Deixando aí contato da DPU, também atende por e-mail, se quiser, né? Se precisar, achar melhor essa forma de contato. O telefone também funciona, por WhatsApp. Estou deixando 2 anos aí do Ministério Público. O Ministério Público também, da mesma forma que tem Defensoria Estadual e Defensoria da União, tem o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. Então, do Estado do Rio, né, o mprj.mt.br, existem diversas promotorias de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, existem diversas promotorias espalhadas pelo Estado, tem na capital, tem no interior de uma forma geral, nas regionais. Você tem promotores de justiça especificamente voltados para o atendimento das pessoas com deficiência, semelhante como a gente tem na defensoria. Mas, né, fora dessa especialização, você pode procurar também qualquer órgão da defensoria, porque a gente tem um critério para atendimento, né, não é só porque a pessoa precisa, você precisa ser atendido no critério. Da mesma forma, né, as promotorias, dependendo do direito, você pode ser atendido em outras promotorias. O Ministério Público Federal também tem sua, né, divisão aí voltada aí ao cidadão, que eles chamam de Procuradoria do Cidadão, e aí vai atender especificamente pessoas com deficiência. Eu estou deixando também o contato aí do CERT, né, do Conselho Estadual para Política de Integração da Pessoa com Deficiência. É isso. Muito bom, doutor Pedro. Eu estou com a cabeça fervilhando, assim, né? Fiquei imaginando, vou fazer alguns comentários, fiquei imaginando como essa aula vai ser importante para as mães e familiares de pessoas com TEA, né? Lembrando da estrutura do curso que a gente propôs, o primeiro módulo ele é para o empoderamento dos profissionais de saúde e dos familiares e pessoas com TEA, para que eles possam se sentir incluídos e ter acesso ao que de fato eles têm direito. Então, essa aula eu acho que ela é um norteador fundamental nesse aspecto. E fiquei pensando várias coisas, assim, né? Fiquei lembrando também, acho que a primeira coisa que você trouxe é a questão da evolução da normativa, né, no campo dos direitos humanos internacional, até chegar à construção de normativas municipais e que dão direito a acesso a coisas que são importantes, né, transporte, educação, acesso à cultura e lazer. E aí, me colocando um pouco, fazendo esse exercício sempre de me colocar no lugar de uma mãe ou de uma pessoa, uma professora, ou um profissional de CAPS que tem que lidar com todas essas informações e, ao mesmo tempo, com a clínica, com a necessidade que está ali na frente, né? Fiquei pensando a importância dessa aula e como ela pode trazer benefícios para esses grupos, assim. E fiquei também, né, com uma questão que eu acho que é a questão que a gente tem mobilizado a Secretaria Estadual de Saúde na construção desse curso, que é o movimento social pelo reconhecimento de um direito, que é o direito dos filhos e das pessoas com um transtorno do espectro autista. Isso é uma coisa que tem mobilizado muito a gente tecnicamente, né? Que é o que se chama movimento advocacy. Aí a gente tem um nome, né? Tem uma das aulas que é feita com a Iranice Anis, que é uma pessoa importante nessa história, nesse momento aqui que a gente está trazendo para o público, né, que tem a ver com a luta dela para a inclusão do filho dela, e que remete a uma história do século passado. Quem assistir a aula dela vai ver que ela é inovadora em relação a isso tudo, em termos de normativa, muito antes do que a gente está trazendo aqui, pela questão do direito. E o que até a própria lei Berenice Piana, né, que é uma lei de 2015, enfim, assim, o movimento dessas mães pela... Eu falei errado a data? 2012. 2012. O movimento dessas mães, desses familiares, para o reconhecimento do direito, à inclusão
desses grupos acho que é uma das coisas mais importantes que mobilizam a gente enquanto poder executivo, imagino também no judiciário, na defensoria, na promotoria, isso seja um aspecto importante. E aí, o desafio de estudo, né? Porque, assim, quando a gente olha para o retrato ou para a pintura, a gente não vê as camadas de profundidade que a vivência que as pessoas que vivem essas barreiras no seu cotidiano têm. A gente está fazendo aqui uma defesa que é uma defesa clínica, que é uma defesa de inclusão, mas na prática a coisa é muito mais complexa, né? Então, assim, queria agradecer e trazer um pouco dessa percepção da potência de poder dividir com o público que vive isso no cotidiano, quais são os seus direitos. E aí, a gente também poder estar apoiando aí, a gente vai ter aulas de tutoria, onde as pessoas vão poder trazer suas dúvidas, e depois a gente vai ter rodas de conversa sobre isso num segundo momento. Eu imagino que esse seja um dos pontos que vai ser alçado muitas vezes, né? Eu estou vendo que tem lei, estou me imaginando, eu sei que tem lei, que tem CAPS, que tem clínica, que tem isso, que tem aquilo, mas eu não consigo acesso a nada, né? Como é que eu faço para poder chegar lá? Então, assim, a gente faz uma defesa da construção dos serviços públicos, mas entende também que existem muitas lacunas até que as pessoas possam ter acesso. Então, o movimento desses grupos, ele é fundamental para a gente poder caminhar para frente, assim, né? Então, é um pouco isso que eu queria falar. Eu fiquei pensando no Canguilhem, não sei se, né? Isso é um outro campo aí, né? Da filosofia, que faz a discussão do normal e do patológico. Voltei atrás até com a minha concepção de autismo, né? Eu comecei estudando no século passado, era um outro nome. E aí, algumas vezes a gente trouxe isso, né, na construção desse curso, como é que fala, né, me designei de uma forma errada e fico imaginando que a rede também que cresceu junto com essa transformação, viva esse delay, está sempre em atraso em relação a alguns processos, mas também vive processos que são de operacionalização do cuidado, que eu acho que a gente vai ter também nas outras aulas, que não teve nessa especificamente. Eu queria dividir um pouco, se você puder comentar, assim, a importância, né? O movimento Advocacy, eu acho que é um movimento que é fundamental para a construção dessas normativas. Aí eu queria poder comentar um pouco isso agora. Com certeza, Karen. Você traz um bom lembrete, né? A Berenice é uma história de luta que ela traz muito grande. Na verdade, a Lei Berenice Piana, ela nasce da luta de pais e mães de pessoas com autismo, né? Tem um livro que eu li, eu conheci o autor, ganhei de presente dele, que é o livro do Ulisses Costa, que é um pai de um autista, me foge agora o nome do filho dele, que é Autismo no Brasil, um grande desafio. Ele conta a história dele, né, do filho dele, e conta a história da aprovação da Lei Berenice Piana, que ele, junto com outros pais, junto a Berenice Piana, era uma mãe de um autista que acabou sendo, né, homenageada com o batismo dela, né, lutando para a garantia dos direitos das pessoas com autismo, né, e como que foi tentando em todas as esferas até chegar realmente na legislação federal nesse sentido. A história do autismo é muito uma história de mães e de pais, né, que batalharam ali, a participação social é fundamental. Quando a gente fala em pessoas com deficiência, de uma forma geral, também tem luta de mães e de pais e tem de pessoas com deficiência, mas no caso do autismo é muito forte essa conquista, sempre muito difícil a partir aí do movimento de pais e de mães, sentindo, né, primeiro, a falta de uma política pública, né? O Ulisses conta isso muito bem no livro dele. A Ulisses conhece também bastante a história da Berenice, alguém que tem até mais contato, né? A gente sabe que é sempre uma luta, né? Primeiro, começando pela falta de políticas públicas, né? Então, primeiro, a busca por políticas públicas. E aí viu que a falta de legislação era um obstáculo para a obtenção das políticas públicas. E aí começou-se a batalhar pela consagração de legislação. Hoje a gente já tem um arcabouço, a gente já tem um conjunto de leis bastante interessante. A gente poderia, talvez, escrever ainda mais direitos, mas eu acho que hoje a gente já tem uma normativa bem interessante, né? Bem boa.
falta aplicar ela na prática. Agora, a questão não é a falta da legislação, é conseguir aplicar. Aí é outro passo. Assim, é outro passo na continuação da luta. Eu coloco aqui, vendo uma instituição de defesa de direitos, né? Cito especificamente a Defensoria Pública e o Ministério Público, são instituições que são independentes. São instituições públicas, mas elas são independentes, né? Elas não são ali vinculadas ao governo estadual, municipal, federal, tudo a mesma coisa, né? O MPF, o Ministério Público Federal, são instituições independentes, né? Com assento constitucional, previstas na Constituição, que têm essa função de defesa de direitos, e são, de fato, parceiros, né? Buscam aí dialogar e receber essas demandas aí da sociedade civil para garantir direitos. Claro que essa mobilização ela precisa continuar, ela é fundamental. Eu indiquei aí os conselhos como talvez outras instituições, né? Um assento específico aí para essa luta, né? Para essa luta de advocacy, de participação social, de controle social, né? A gente está no controle social. Mas é claro que essa atuação não pode ser via conselhos ou fora dos conselhos, pode ser via instituição, pode ser uma pessoa só. A gente tem casos de pessoas né, pais e mães de pessoas com autismo. Às vezes é muita luta individual mesmo, né? Às vezes nem ligada a nenhuma instituição. Então, fica um retrato aí de um incentivo, acho que já foi pior, né? A gente ainda tem muito para melhorar, para conseguir efetivar essa legislação. Eu sou muito fã desses mães e pais, e enquanto defensor, enquanto agente, né, público aí, voltado para a defesa de direitos, né, a gente se coloca aí à disposição para essa parceria. Por isso aí, inclusive, trazer os contatos, explicar as instituições para... Primeiro passo, né, para o advocacy, para a participação social, é conhecer direitos, né? Conhecer direitos. A gente se coloca à disposição, inclusive, para aprofundamento, para outros cursos. Eu acho que depois que a gente lançar esse curso, os pais e mães de autistas, mesmo tendo toda essa informação, eles vão procurar o senhor, doutor Pedro, se prepara. É muita informação. Nosso trabalho. Tenta condensar no tempo que a gente tem, né? E a gente sabe muito pouco sobre os nossos direitos também, né? Eu acho que tem também aí uma busca da compreensão e da alfabetização da população em relação aos seus direitos, que é super importante. Queria super agradecer e desejar que quem estiver assistindo essa aula se beneficie da melhor forma possível, que a gente está à disposição para os desdobramentos que vierem a acontecer. Obrigada. Obrigado, Karen. Obrigado a todos.